Fala pessoal, Thiago falando, começando mais um vídeo para o canal diretamente aqui de Canarana. Se você não acompanhou os vídeos anteriores, essa é uma viagem que eu saí lá de São Paulo e vim aqui para o Xingu. Estou em Canarana, vamos sair daqui de Canarana hoje e tentar visitar uma aldeia indígena que fica relativamente longe, isolada, né? Próximo à margem do rio Xingu. É um lugar desconhecido, relativamente desconhecido. As estradas também são desconhecidas, a gente não sabe as condições das estradas que a gente vai encontrar para chegar até lá. Nós tivemos autorização do cacique para entrar na aldeia. Agora são 5 horas da manhã de uma terça-feira. Vou deixar várias coisas aqui e aí nós vamos equipar as motocas que estão lá. Pode ver que está escuro ainda. Estamos aqui no preparo das motos. Estamos tirando várias coisas da moto, coisas que provavelmente a gente não vai usar, uma para deixar leve, para poder encarar as estradas aí, que provavelmente vai ter bastante areia, e para levar carne também. O que aconteceu? O índio que o Elson entrou em contato, ele mora lá na aldeia, e aí a gente perguntou para ele o que ele gostaria que a gente levasse, e aí ele pediu carne para fazer churrasco. E aí o que nós fizemos ontem? Nós compramos carne congelada, linguiça congelada, frango congelado. Aí vamos tentar levar tudo ali nos bauletos do Elson, por isopor, para tentar chegar lá ainda, pelo menos, é capaz de a gente demorar muito, vai chegar lá cozido, mas a ideia é chegar lá ainda com a carne fria ainda, para poder fazer o churrasco lá com eles. E aí eu vou levar algumas coisas pro Elson, e a minha bagagem também, e na moto dele praticamente vai só a carne. E aí, Elson, qual que é a sua expectativa? A expectativa é de andar bastante hoje, curtir um pouco de areão, errar bastante o caminho. Você aqui achando que vai visitar a aldeia sem nada na mão? Tem que levar franguinho pra churrasco. Aqui, ó. 5 kg de linguiça desse lado, mais 2 kg de frango. 5 kg de linguiça desse, mais 2 de frango. E o restante de frango aqui, ó. Se vai chegar congelado lá, só Deus sabe. Partiu! Tchau, Nayara. E começa a viagem para o Parque Nacional do Xingu. Antes de mais nada, gostaria de pedir a proteção de Deus para que nada de errado aconteça nessa viagem. Possamos solucionar, né, na verdade, quaisquer problemas que eventualmente possa acontecer, que nos livre aí de todo o mal, que possa ser proveitoso para mim, para o Elson e para vocês aí que estão assistindo. Pessoal, eu tô sem blusa, sem a jaqueta da moto. Nós vamos pegar aí mais ou menos uns 200 quilômetros de terra, areia. Aqui o calor é excessivo, só que a minha jaqueta ela não tem muita ventilação. A gente tem a limitação de água, de espaço na bagagem, e colocando na balança eu achei melhor ir sem a blusa, sem a jaqueta, para não desidratar. Tudo bem? Beleza! Já é a terceira pessoa que me reconhece aqui no Xingu, então decidi ir só com a segunda pele para não desidratar. Pessoal, mais uma informação importante: não tentem vir para cá sem autorização do cacique. É perigoso, é proibido por lei a entrada no Parque Nacional, nas aldeias, sem autorização. Aquele suco você pegou? Eu peguei o pacote com as balas. Tava dentro o suco? Tava tudo no mesmo pacote. Tentamos estudar um pouco o mapa, porque vamos passar por fazendas, né?
para poder chegar na aldeia que fica na beira do rio Xingu. Agradecer a Deus aí por mais essa chance de conhecer o Brasilzão velho de guerra. E se você tá aí e quiser me ajudar, não deixe de dar um like aí no canal, de fazer algum comentário. Eu não tenho patrocínio, se você quiser me ajudar de uma forma, se tornando membro do canal, eu disponibilizo todos os episódios antecipadamente para os membros do canal. Essa é uma ferramenta do YouTube, tem um botão aí do lado do inscrever-se, escrito Seja Membro. Pense na alegria da criança. Olha o sol nascendo aí atrás. Agora são 7 horas da manhã. Temperatura por enquanto de 26 graus. Estou aqui na MT-020. Que é o Rio 7 de Setembro. Aí, ó. Ei, carro de boi. ...75 quilômetros rodados. Chegamos aqui no último ponto de apoio ainda em asfalto. Vamos fazer o abastecimento das motos. Vamos levar umas garrafas de gasolina, porque a F800 do Elson não é Adventure, então tem um tanque um pouco menor. Tem aí? O meu ali pode completar, tá? Tá. Já abastecemos as motos, pegamos aí uns 2 galões, 4 litros de gasolina em garrafa. Vou passar aqui do lado só para calibrar o pneu, baixar, né, a calibragem e começar o off-road. E que Deus nos abençoe. Pensa no coração que tá acelerado aqui. O bom de estar com outra pessoa na sua frente é que quando chega a areia, dá pra ver a roda bambear, aí eu já seguro aqui. E o Elson participa de enduro. E eu que sou pangaré no off-road. Tá certo que o curso que eu fiz lá com o Vantuir, com o Jackson, me deu uma boa base assim pra melhorar, sabe? Aqui dá pra andar 60 por hora. Eu também não posso abusar que eu tô sem jaqueta, né? Só plantação, ó. Fazendas. Ei, poeira. Ali deve ter uma fábrica de extração de alguma coisa. Tem uma poeira branca ali saindo. Já tem um rio aqui do lado. Vou atravessar a ponte aqui. Eu tava falando que esse rio, acho que é Culuene, se eu não me engano, e o 7 de setembro, eles se juntam e vira o rio Xingu. Vamos atravessar ele agora. 100 km rodados desde Canarana. E a caminhonete aí atrás. Eu chamo isso de poaca. No norte também é conhecido como poaca, que é essa poeira fina. Tem gente que fala que é poaca, outros puaca. Enfim, é essa poeira fina que fica na estrada aí. Fazer o último pit stop aqui. Como chama aqui?
hotel. Mini hotel. Derreter um pouco os ossos aqui, ó. Pra encarar o estradão. Tamanho do bicho. Só já vamos tirar um pouco do peso. Eu acho que não vai nem entrar tudo isso. É possível, porque não tá gastando nada. Tem que ser bem cuidadoso com essas coisas assim. Poeirinha de leve. Opa. Pessoal, paramos aqui para tirar uma foto. Fazenda Três Coqueiros, Fazenda Flor de Lis. Pra cá vai pra Gaúcha do Norte. Ó a areinha que tem no chão. Agora vamos dar um pouco mais devagar. Aqui ó, tem areia, tem pedra, buraco. Balança, mas não cai. Segura, pião! Eita, 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 eita. O Elcio vai embora, vai ter que esperar o Roi aqui. Esse aí é um índio. Igarapé. Aí pessoal, paramos aqui ó para conferir o mapa, ó, a situação das motocas. Fazer almoçar um pão de queijo. Então vamos forrar o estômago aqui com pão de queijo e seguir aqui ó para dentro do parque. Aí já estamos a aproximadamente a 40 quilômetros da aldeia. Agora é só floresta, né? Aqui dos dois lados. Aumentou a quantidade de areia aqui na estrada, mas tá dando pra seguir aí tranquilo. Agora são 11h20. Temperatura de 36,5. O bicho tá pegando aqui, galera.
com a areia. ...200 quilômetros rodados desde Canarana. Se os índios não deixarem a gente dormir aqui, estamos lascados para voltar isso hoje. Pessoal, paramos aqui para verificar no mapa se estamos no caminho certo. Aparentemente estamos. Bom, se acontecer de dar errado alguma coisa, nós temos 20 kg de carne. Só precisa achar água no rio. Humilha mesmo. Desvio da areia. Quer dizer, tem menos areia, né? Acho que aqui é o acesso, né? A bolsa não tem nada aí dentro? A bolsinha ali não tinha nada? Olha! Falta o que? 10, né? Só acho que estamos chegando aqui, hein? Bem próximo, ó, o areião que tem aqui. Ai. Parece areia de praia. Já dá pra ver um telhado daqui. O nome do índio que o Elson fez contato chama Thiago também. E o Xará. Ai. Momento histórico, hein? Chegada aí na aldeia. Barranco Queimado, se eu não me engano. Que emoção, hein? Ó, o caramelo indígena. Demorando, mas chegando. Nossa. Tudo bem? Prazer, Thiago. Esse aí também é Thiago. Seu Xará. Nós saímos 7 horas da manhã. Só que muita areia, né? Com moto pesada. Vamos pegar aqui a coisa. Ah, é. Que aí A gente colocou no isopor pra... É, 3 coqueiros. É. Será que tá gelado ainda? Tá, rapaz. Ah, tá congelado ainda. Congelado ainda, rapaz. Aí trouxe linguiça, trouxe frango. Tá, eu vou colocando o Cris lá. Isso. Aqui já dá o isopor inteiro, né? Carregou até na tampa pra ver. E ainda bem que chegou bem geladinho. Tá doendo? Ó, bem? Tudo bom? Mas tem um ali que eu vi ali, eu acho que eu conheço ele. Eu vi ele essa semana lá na cidade.
Pode entrar, Tiago? Ai, Lili. Dá pra fazer um churrasco bom? É bom, né? Vamos esperar o pessoal pra chegar eles falar. Ah, eles vão voltar? É, pra voltar. Ó, esse aqui é suco e bala. Até sim. Gente do céu, que calor. Nossa. Como é que você vem de moto? Tô tentando, eu vou anunciar a tarde. Boa tarde. Sempre é calor aqui? Ixi, também igual desse aqui. Nossa. Pessoal, agora nós vamos conversar aqui, ver se vai ser possível de acampar aqui. Se nós tivermos que voltar tudo isso agora, vai ser punk. Mas olha só, que lugar legal. Eu ainda tô tímido para gravar, não sei se vocês vão achar ruim ou não. Não, acho que Mas daqui a pouco a engrenagem vai funcionar melhor aqui. Aí, ó. Com a ilha grande. Esse aqui, pessoal, é o rio Xingu. Piau. Não? É, piau pra isca, pra pessoal. É, coisa ruim, né? Bem agora aqui. Aí no chão lá. Vai lá, vamos lá. Isso você só encontra aqui no canal Thiago Noronha. Ele disse que nesse rio tem jacaré. Bom, tem 3 pessoas no rio. Você vai pegar o maior, mas... Probabilidade. A água tava cheia, pessoal. Agora o pessoal tá grupo, tá vindo hoje aí. Vai ver já o grupo. Não vai ter mais nada. Vai entrar no pegadeiro. Ai. Aí galera, chega a tentar. A mãe dele. Vai tomar água.
Vegeta. Isso. Olha que delícia. Quer ajuda aí, cara? Aqui eu tenho beiju. Esse aqui é o beiju? Beiju. Sal, Beiju. sal. Sal, Beiju. sal. Qual que é esse peixe? Esse aí peixe tambaqui. Tambaqui, sal. Depois você chega lá em São Paulo, tá tirando onda com seus amiguinhos não, hein? Mas vocês são Nutella, eu. Olha que delícia, rapaz. Um salzinho depois, quanto fica melhor? É o único que peixe a gente alimenta aqui. Muito bom esse peixe. É, bom demais. Comendo beiju com beiju. É. Só isso. Muito bom. Esse é o alimento básico de vocês. Todo dia. Todo. Pessoal, essa história aqui eu vou precisar contar para vocês no próximo episódio.